Por favor, receba com muito carinho, aplaudindo o rei, pastor Erivaldo Bispo. Obrigado. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de mais uma vez estarmos aqui. Agradecer ao pastor Willas, que é um amigo que o Senhor tem nos dado, uma bênção de Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, seu ministério e a sua família. E esse povo abençoado, que sempre nos recepciona de uma forma muito calorosa, Deus abençoe todos os membros, congregados que estão aqui da Igreja Missionária Unida. Deus abençoe vocês de uma forma especial. Está comigo Naamã Falcão, chefe da Casa Civil ali de Itamaraju, da Defesa Civil, né? É um amigo e ele quis me acompanhar nessa viagem, está comigo aqui. Deus abençoe a sua vida. Quantos trouxeram a Bíblia? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, quantos acharam? Apenas o versículo de número 1. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Amém? O apóstolo Paulo estava indo para Roma, e dentro daquele navio, com ele mais 276 pessoas, fora os que auxiliava o capitão da embarcação. E desde quando eles partiram, havia uma leve tempestade sobre a viagem deles. E Paulo chega a contar que cada dia que se passava, ele acordava ansioso para ver o sol. E quando ele acordava, ele tinha uma decepção. A tempestade não passava. E Paulo começou a ficar incomodado com aquela tempestade. Porque nós não fomos criados para vivermos dentro de uma tempestade. Tempestade é passageira, tempestade é momentânea. Quando uma tempestade perdura por muito tempo, ela começa a nos trazer incômodo. Paulo chegou a dizer que a sua esperança já estava indo embora. Porque quando nós estamos debaixo de uma tempestade que ela não passa, a gente começa a ficar preocupado. A gente começa a pensar uma série de coisas, a gente chega a pensar que a gente não vai chegar, a gente chega a pensar que não vai dar certo, a gente chega a pensar que a porta vai se fechar, a gente tem uma série de pensamentos concernente àquele momento que nós estamos dentro de uma tempestade. E quando Paulo estava com uma série de pensamentos no que tange aquela tempestade, um anjo do Senhor lhe apareceu. A expressão apareceu não é a mesma coisa se a expressão fosse e chegou. Se a expressão fosse e chegou, dava a ideia da ausência do anjo. Mas a expressão é e apareceu, então é a ideia de que o anjo já estava, só se tornou visível. Deus já estava com Paulo
no meio daquela tempestade. Paulo é quem não via Deus, mas Deus estava com Paulo. Porque o fato de você não ver Deus não significa que Deus não está. Deus está com você. Por mais que o apóstolo Paulo estava pensando uma série de coisas, isso não significava que Deus não estava com ele, Deus estava com ele. Você pode até pensar uma série de coisas dentro dessa tempestade que você está, e até pensar que Deus não está com você pelo fato de você não ver Deus, mas Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. Você veio aqui nessa noite para ouvir isso. Deus está com você. Por mais que essa tempestade esteja lhe trazendo incômodo, Deus está com você. Por mais que dentro dessa tempestade você pense uma série de coisas, Deus está com você. Por mais que você esteja pensando que não vai dar certo, Deus está com você. Paulo não via Deus, mas Deus estava com Paulo. Deus está aqui nessa noite. A gente não está vendo Ele, mas Ele está. Porque a gente não precisa ver para Ele estar. Ele está, mesmo sem a gente ver. E quando o anjo apareceu, o anjo disse a Paulo: Paulo, importa que você chegue em Roma. Paulo, você vai chegar em Roma. E Deus não acalmou a tempestade para poder falar isso com Paulo. No meio da tempestade, Deus falou com Paulo: você vai chegar. Porque tem gente que só acredita que vai chegar se Deus acalmar a tempestade para ele se tranquilizar e crer que vai chegar sem tempestade. Mas Deus, Ele fala com você no meio da tempestade que você vai chegar, porque Deus é poderoso para fazer você chegar, mesmo você debaixo de uma tempestade, porque uma tempestade não pode impossibilitar que Deus faça você chegar onde Ele quer que você chegue. A tempestade não pode ser uma barreira para Deus fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue. Deus não precisa acalmar a tempestade para você chegar. Ele faz você chegar mesmo dentro da tempestade. No meio da tempestade, Deus falou com Paulo: você vai chegar. Independente do que vai acontecer, você vai chegar. Se a tempestade se acalmar ou não, você vai chegar. Então tire esses pensamentos negativos da sua cabeça, porque Deus vai fazer você chegar aonde Ele quer que você chegue. E o anjo disse a Paulo: e nem você vai perecer, e nem aqueles que contigo estão. Paulo, independente do que vai acontecer daqui para frente, você não vai morrer, e nem aqueles que contigo estão. Nem você vai perecer, e nem aqueles que contigo estão. Independente do que vai acontecer, você está guardada, você está protegida, a mão de Deus está sobre você. Ainda que você pense que vai acontecer, os seus pensamentos não alteram o que Deus já falou. Não vai acontecer, porque Deus vai fazer você chegar.
Deus não fez referência ao navio. Deus fez referência a Paulo e a 276 pessoas que estavam com Paulo. Porque para Deus pessoas são mais importantes do que coisas. Para Deus, pessoas são mais importantes do que coisas. Tem gente que infelizmente ainda valoriza mais coisas do que pessoas. Mas pessoas sempre são mais importantes do que coisas. A gente precisa valorizar mais as pessoas do que as coisas. E Deus falou com Paulo no meio daquela tempestade e o anjo desapareceu. Quando o anjo desapareceu, a tempestade continuou. Porque Deus queria que Paulo se sentisse seguro mesmo dentro da tempestade. Porque Deus é poderoso para te guardar mesmo dentro da tempestade. Deus não precisa acalmar uma tempestade para você se sentir seguro. Basta a palavra dele e você crê, e dentro da tempestade você se sente seguro. Houve o naufrágio e todos aqueles que Deus havia falado, eles escaparam. Deus não impediu que acontecesse o naufrágio aconteceu, mas ninguém pereceu como Deus havia dito, todos escaparam. Deus pode não impedir acontecer, pode até acontecer, mas você vai escapar, sua família vai escapar. Não vai acontecer nada com você. E quando eles escaparam, eles ficaram sabendo que a ilha onde eles haviam chegado se chamava Malta. Naquela ilha havia alguns homens que tinham um título de bárbaros. O nome deles não eram os bárbaros. Bárbaros era um título que eles carregavam. Os bárbaros, vendo Paulo, mais 276 pessoas que estavam molhados por causa da água do mar, da chuva que caía em Malta e fazia muito frio. Os bárbaros, vendo aqueles homens, eles acenderam uma grande fogueira. Primeiro, quando os bárbaros acenderam uma grande fogueira, eles estavam fazendo o bem, mesmo sem conhecer aqueles que eles estavam fazendo o bem. Porque a gente não precisa conhecer as pessoas para poder fazer o bem. Você precisa fazer o bem, mesmo sem conhecer a pessoa que você está fazendo o bem. Tem gente que só quer fazer o bem para quem ele conhece. Se a gente fazer o bem só para quem a gente conhece, é onde está o nosso galardão. A gente precisa fazer o bem mesmo para pessoas que a gente não conheça. Segundo, quando os bárbaros acenderam uma grande fogueira, os bárbaros estavam revelando o seu coração. Porque o título de bárbaros é a ideia de pessoas rudes, de pessoas ignorantes, de pessoas truculentas. Só que quando eles acendem uma fogueira, eles estavam revelando o coração. Então a gente não pode fazer um pré-julgamento de pessoas pela aparência até que a gente veja as suas ações. Tem gente que nunca sentou para bater um papo com alguém e ele já faz um pré-julgamento daquela pessoa sem nunca ter conversado. Ele nunca viu as ações daquela pessoa, para ver o que as suas ações revelam o seu coração. Porque ninguém conhece uma árvore pelas folhas, ninguém conhece uma árvore pelos galhos. Uma árvore se conhece pelos frutos. Tem pessoas que dizem assim: se eu bater o olho eu já sei. Sabe nada, irmão. Conversa. A árvore se conhece pelos frutos. A gente conhece alguém pelas suas ações, porque as suas ações revelam o que está dentro do seu coração. Terceiro, quando os bárbaros acenderam uma grande fogueira,
os bárbaros não tinham um pedaço de pano ou uma toalha qualquer. Porque para quem estava molhado, para se enxugar, precisava de um pedaço de pano. Mas os bárbaros, não tendo um pedaço de pano, eles acenderam uma grande fogueira. É a ideia de que quem quer ajudar não arruma desculpa. Se não tem um pedaço de pano, acende uma grande fogueira. Quem quer ajudar não arruma pretexto. Se ele não pode ajudar com uma coisa, ajuda com outra. Se não pode fazer isso, faz aquilo. Se não serve para tal função, vai fazer outra. Quem quer ajudar, ele não arruma desculpa. Ele não arruma pretexto. Se ele não tem uma toalha, ele faz uma fogueira. Quarto, os bárbaros acenderam uma grande fogueira. Chovia muito em Malta. Fazia muito frio em Malta. É a ideia de que o tempo em Malta não estava para fogo. Mas os bárbaros acenderam uma grande fogueira. O tempo não era bom. Mesmo o tempo não sendo bom, os bárbaros acenderam uma grande fogueira. Porque tinha 276 pessoas que precisavam de fogo. Então não era sobre o tempo, era sobre quem estava precisando de fogo, e os bárbaros acenderam o fogo. A expressão de que os bárbaros acendem o fogo é a ideia de que eles tinham os elementos que acendiam o fogo. Eles tendo os elementos, mesmo o tempo sendo ruim, o tempo não pôde impossibilitar que eles que tinham os elementos acendesse o fogo. Mesmo o tempo sendo ruim, o tempo não pôde impossibilitar com que aqueles que tinham os elementos na mão acendesse o fogo. Os elementos estão em nossas mãos. A gente só não acende o fogo se a gente não quiser. Nem o tempo ruim, nem o tempo frio, nem o tempo difícil pode nos impossibilitar que a gente acende o fogo se a gente quiser acender, porque os elementos estão em nossas mãos. Os elementos estão nas mãos da igreja. Urimi colabara xéria. Deri lorime reci, ledoremi levi reci. Tem gente precisando de fogo, e nós temos os elementos na mão. Uns estão precisando de fogo, outros têm os elementos que podem fazer o fogo. E nada e nem ninguém, nem o tempo ruim e difícil, pode impedir com que aqueles que têm os elementos acenda o fogo. Então os bárbaros acenderam uma grande fogueira. Os elementos que os bárbaros tinham eram duas rochas. Quando eles batiam uma rocha na outra, saía fogo. Eles tinham os elementos, mas o fogo não saía deles. O fogo saía da rocha. Nós temos os elementos, mas a gente não faz fogo. O fogo sai da rocha. O fogo só sai de Jesus. A gente tem os elementos,
a gente tem glória a Deus, a gente tem aleluia, a gente tem línguas estranhas. Os elementos estão em nossas mãos, a palavra está com a gente, mas o fogo sai dele. Os bárbaros batiam uma rocha na outra, saía fogo. A princípio, os bárbaros fizeram uma grande fogueira. Mas uma grande fogueira que eles fizeram a princípio começou com uma faísca. Uma grande fogueira que eles fizeram começou com um pequeno fogo. Tudo que Deus está permitindo ser construído, que vai ser grande, começa pequeno. Quando Deus está no negócio de Deus, nada começa grande. Tudo, sem nenhuma exceção, começa pequeno. Huri Jekerebaria. Você vai se tornar uma grande fogueira. Você pode hoje ser um pequeno fogo, mas nas mãos de Deus você será uma grande fogueira. Seu ministério hoje pode ser um pequeno fogo, mas amanhã será uma grande fogueira. A sua chamada hoje pode ser um pequeno fogo, mas amanhã será uma grande fogueira. Não se precipite segundo as suas intenções, porque hoje pode estar pequeno, mas amanhã será uma grande fogueira nas mãos de Deus. Urimai, Joeri, Boridária. E eles fizeram uma grande fogueira. A princípio, essa expressão é de uma estrutura de madeira. A fogueira não é o fogo. O fogo é uma coisa, a fogueira é outra. A fogueira é uma estrutura de madeira. Eles fizeram uma grande fogueira. A ideia era de uma fogueira grande, pautada em uma estrutura construída por eles. E aquela fogueira permaneceu grande, porque aqui embaixo havia uma estrutura para suportar a grandeza da fogueira. Porque se tornar grande não é difícil. Difícil é se manter grande até onde você se torna grande. Tem gente que na ânsia de se tornar grande não se preocupa com a estrutura. Se torna grande, mas não consegue se manter grande. Você precisa deixar Deus agir. Porque quando Deus age, você passa por processos que lhe processa, e dentro desse processo que vai lhe processar, Deus lhe dá uma estrutura para suportar a grandeza que Deus vai te fazer ser grande. A fogueira era grande, pautada em uma estrutura que suportava a grandeza dela. E o fogo por dentro da fogueira. E o apóstolo Paulo estava se aquecendo naquele fogo com 276 pessoas. Paulo percebeu que aquele fogo estava se apagando. E quando Paulo percebeu que o fogo estava se apagando, Paulo foi catar gravetos para colocar no fogo, para alimentar o fogo, para o fogo não se apagar. Porque se o fogo se apagasse,
só ficava a estrutura de madeira. E uma estrutura de madeira não aquece quem está frio. O que aquece quem está frio é o fogo dentro da estrutura de madeira. Não adianta uma fogueira grande sem fogo. Uma fogueira, por mais grande que seja, é só uma estrutura de madeira e não tem propósito nenhum, porque não aquece quem está frio. O que aquece quem está frio é o fogo dentro da estrutura de madeira. Por isso Paulo foi catar gravetos para não deixar o fogo se apagar. Porque se o fogo se apagasse, era só uma estrutura de madeira. E não dá para a gente ouvir só uma estrutura de madeira. Não dá para a gente ficar ouvindo quem está cantando, se quem está cantando é só uma estrutura de madeira. Não dá para ficar sentado ouvindo quem está pregando, se quem está pregando é só uma estrutura de madeira. Porque a gente precisa receber é o fogo que nos aquece, é o fogo que nos aviva. Ei, joleri vesiri biribória, é o robidara calabaraxéria. Paulo foi catar gravetos, porque aquele fogo que foi aceso, se ele não fosse alimentado, ele se apagava. Esse fogo que foi aceso, ele precisa ser alimentado. Você precisa ir catar gravetos. Você precisa catar gravetos. Paulo, percebendo que o fogo estava se apagando, Paulo foi catar gravetos. Tem gente que está percebendo o fogo se apagando e não vai catar gravetos. Você precisa catar gravetos para alimentar esse fogo que você está percebendo que ele está se apagando. Esse desânimo que você sente de vez em quando é o fogo que está se apagando. Esse desânimo às vezes de vir para a igreja é o fogo que está se apagando. Esse desejo de vir para a igreja só domingo, como se tivesse só culto domingo, é o fogo que está se apagando. E você está percebendo e não está indo catar gravetos. Vai catar gravetos. Vai para dentro do quarto, dobra os seus joelhos e vai catar gravetos. Jejuma até 3, 4 horas da tarde. Vai catar gravetos. Consagra a sua vida. Vai catar gravetos. Leia pelo menos 5 versículos da Bíblia por dia. Vai catar gravetos. Ora bacalabara séria. Deri juinderi diribibou. Buriai juindei juibobedei. Dolobi pobitei. Baldudo indestiu e chobidasse. Bloritirio e colibauridéria. Deus está falando com alguém nesta noite. Esse desânimo, essa angústia, é o fogo se apagando. Vai catar gravetos. Vai catar gravetos. Vai catar gravetos. Você não está orando nem para dormir. É por isso que o fogo está se apagando. Vai catar gravetos. É bom vir para a igreja. É essencial vir para a igreja. É importante vir para a igreja. E você tem que vir para a igreja. Mas você precisa orar em casa. Ler a Bíblia em casa. Jejuar em casa.
Não deixe com que as distrações dessa vida lhe roube o tempo que é para você catar gravetos. Não perca o seu tempo com coisas fúteis, inúteis, que não alimentam esse fogo que um dia foi aceso. Você precisa catar gravetos. Paulo foi catar gravetos. O texto diz que Paulo vai ajuntar uma quantidade de gravetos. A expressão ajuntar é a ideia de que os gravetos estavam espalhados. Quando Paulo estava juntando uma quantidade de gravetos, no meio dos gravetos Paulo trouxe uma víbora. Quando Paulo faz o feixe de gravetos, no meio do feixe havia uma víbora. Só que quando Paulo estava catando os gravetos, o texto diz que ele estava juntando, é a ideia de que os gravetos estavam espalhados, e é perceptível. Se você está juntando gravetos que estão espalhados, ao ajuntar os gravetos, é perceptível. Você vê uma cobra. É diferente de você pegar um feixe já pronto e uma cobra dentro. Aí é difícil ver. Mas Paulo estava juntando, é a ideia de que estavam espalhados. E quando ele ajunta aqueles gravetos, ele ajunta uma víbora junto. Paulo não viu aquela víbora. O texto nos dá uma ideia de que Paulo não viu aquela víbora porque ela parecia com os gravetos. Ela estava no meio dos gravetos e parecia com os gravetos. Tem víboras que parecem com os gravetos. Tem víbora que anda igual graveto, mas não é graveto. Tem víbora que se veste igual graveto, mas não é graveto. Tem víbora que carrega a Bíblia igual graveto, mas não é graveto. Tem víbora que vem para a igreja igual graveto, mas não é graveto. Tem víbora que dá glória a Deus igual graveto, mas não é graveto. Está no meio dos gravetos, mas não é graveto. Parece trigo, mas é joio. E Paulo trazendo aquele feixe de gravetos, a víbora no meio. Quando Paulo se aproxima do fogo, a víbora, fugindo do calor, antes que Paulo chegasse no fogo, a víbora sentiu o calor e fugiu. Porque víbora não gosta de fogo. Paulo não viu a víbora. Os bárbaros não tinham visto a víbora. 276 pessoas naquela ilha, ninguém viu a víbora. Mas o fogo revelou. O fogo não foi aceso só para aquecer quem precisava. O fogo estava aceso para revelar quem era graveto e quem era víbora. Porque aonde o fogo está aceso não há engano. Aonde o fogo está aceso, máscaras caem. Aonde o fogo está aceso, o fogo revela quem é e quem não é. Aonde o fogo está aceso, a mentira não fica. Aonde o fogo está aceso, a falsidade cai por terra. Porque aonde o fogo está aceso, o fogo revela. O fogo revela. O fogo revela. O fogo revela.
Você quer saber quem é que está andando com você? Vai para o fogo. Se fugir, é víbora. Mas se disser eu estou contigo nesse fogo, é graveto. A víbora, fugindo do calor, ela foi na mão de Paulo, ó. Ela atacou a mão de Paulo. Porque a víbora não queria só fugir, ela queria atacar também. É a ideia. Se vocês me deixassem quietinha, como eu estava no meio dos gravetos, eu não iria fazer nada. Mas já que o fogo me revelou quem eu sou, também não vou deixar ninguém em paz, eu vou atacar. Foi na mão de Paulo. Pá. Porque tem gente que só permanece quieta enquanto o fogo não revela quem ela é. Quando o fogo revela, ela decide atacar. Fala mal de um, fala mal de outro, critica o outro, sai com disse-me disse, conversa fiada com o nome do outro. Ela resolve atacar. Segundo, a víbora atacou as mãos que estava catando gravetos. É a ideia. Não era para você catar gravetos. Quem mandou você catar gravetos para alimentar esse fogo, para esse fogo não se apagar? Agora eu estou lhe atacando. Agora eu estou lhe picando. Porque não era para você catar gravetos. Você já percebeu que quando a gente decide catar gravetos para alimentar um fogo que um dia foi aceso dentro dessa fogueira, dentro de nós, começa um ataque de um lado, um ataque do outro, muita coisa estranha começa a acontecer. Relende colemara xerebai, é a víbora, é o diabo que não quer que você cate gravetos. É o diabo que não quer que você venha para a igreja. Tem gente aqui que nem ia vir hoje. Bateu um desânimo em você, uma frieza que você quase desistia para não vir. Era a víbora lhe atacando, mas o Espírito Santo lhe trouxe, e você está aqui nessa noite catando graveto para alimentar esse fogo. E você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. O fogo vai sair aceso. Oh! A víbora atacou a mão de Paulo, as mãos que ajuntou os gravetos, as mãos que ajuntou o que estava espalhado. Quando a cobra pica a mão de Paulo, Paulo sente a dor da picada. Mas os gravetos estavam juntos na mão de Paulo. Paulo estava com a dor na mão, mas os gravetos estavam juntos. Os gravetos que outrora estavam espalhados, separados, agora estavam juntos. Paulo estava com a dor, mas os gravetos estavam juntos. Pastor Williams sabe do que eu estou dizendo. É prazeroso, mesmo quando a gente está com uma dor, mas a gente está vendo dois gravetos que estavam separados, agora estão juntos. Um graveto que já tinha até saído de casa, você vai lá e conversa, ele volta para dentro de casa, para sua família. E quem ajudou é atacado. E às vezes a gente fica com a dor, porque quem ajuda é quem é atacado. Mas é prazeroso quando nós somos atacados e estamos sentindo uma dor na alma, mas estamos vendo gravetos que um dia estavam separados e hoje estão juntos.
Quando a cobra mordeu a mão de Paulo, ela injetou o veneno. A víbora que estava no meio dos gravetos, dentro dela tinha um veneno. Graveto não tem veneno. Quem tem veneno é víbora. Ela tinha um veneno dentro de si, ela injetou dentro do apóstolo Paulo. E o veneno saiu correndo pelas veias. Paulo estava com a víbora pendurada na mão. Os bárbaros de longe, vendo, os bárbaros disseram: este homem certamente é homicida, porque fugindo do naufrágio, a justiça não deixa viver. A expressão justiça aqui é a ideia do próprio Deus. Ele fugiu do naufrágio, ele escapou do naufrágio, mas Deus não vai deixar ele viver. Primeiro, os bárbaros estavam julgando Paulo, sem conhecer a história por detrás de Paulo. Os bárbaros ajudaram sem conhecer. Ajudar você pode, quem você não conhece. Mas julgar você não pode, porque você não conhece a história que está por detrás de quem você está julgando. Você não pode fazer um pré-julgamento de ninguém, principalmente quando você não conhece. Os bárbaros não conheciam Paulo e eles estavam julgando, é homicida. Segundo, eles estavam falando de Paulo. Paulo com a cobra pendurada e eles julgando e condenando. Ninguém foi lá ajudar. Tem gente que veio de longe e fica julgando, mas não vai ajudar. Será que é porque é mais fácil ficar de longe criticando e julgando do que ir lá estender a mão para ajudar? Se a gente está vendo alguém com uma víbora pendurada na mão, não é melhor ajudar do que julgar? Mas os bárbaros ficaram julgando de longe. Ele é homicida e certamente vai morrer. E os bárbaros começaram a ficar esperando que Paulo viesse inchar ou cair morto de repente. É a ideia de, por conhecer a víbora, sabia do efeito do veneno, que era letal. E os bárbaros ficaram esperando. Porque tem gente que, infelizmente, ele não pode ver acontecer algumas coisas com a gente que ele vai achar que a gente é devedor. Tem pessoas que infelizmente fazem um pré-julgamento da gente, porque estamos passando por uma situação tão normal, que todo mundo poderia passar, mas porque a gente está passando, aí as pessoas olham e dizem: tem alguma coisa errada com ela. Ela deve estar em pecado. Ele deve estar em pecado. Certamente ele fez alguma coisa de errado. E não é porque tem uma víbora pendurada na minha mão que eu estou errado, não. Não é pelo fato de acontecer alguma coisa comigo que eu estou em pecado, não. Mas tem pessoas que, infelizmente, pelo fato de você passar alguma situação, ele acha que você fez alguma coisa de errado. Como se você não pudesse passar como qualquer outro ser humano passa. E os bárbaros ficaram esperando o apóstolo Paulo inchar ou cair morto. Enquanto eles estavam esperando, o apóstolo Paulo com a víbora, ele sacode a víbora cai no fogo e morre. Ele pega os fechos de gravetos, joga no fogo, os gravetos pegam fogo. A víbora, quando cai no fogo, morre.
Os gravetos, quando caem no fogo, pega fogo. Os bárbaros estavam esperando que Paulo caísse morto. Como eles não viram nenhuma reação, os bárbaros chegaram a dizer: ele é um Deus, certamente este homem é um Deus, porque até agora o veneno não fez efeito, ele ainda está de pé, ele é um Deus. Não é que Paulo era um Deus, é porque o fogo estava aceso, e aonde o fogo está aceso, o veneno não prospera. Fica tranquilo, se o fogo está aceso, o veneno não pega, a fofoca não pega, o disse-me-disse não pega. A víbora pode até soltar o veneno, mas o veneno não vai prosperar, o veneno não vai para frente, porque o fogo está aceso. O fogo na igreja missionária unida está aceso. Aqui o veneno não prospera. Aqui o levi reci leterico labaracheia. Aqui o veneno não prospera. Aqui a macumba não chega. Aqui o fogo está aceso. O fogo está aceso. Oridei jocolabarcheia, uriminde levi. Eu queria que você curvasse a sua cabeça com os olhos fechados. O fogo está aceso, e aonde o fogo está aceso, o veneno não prospera. Descansa o seu coração, esse veneno não vai prosperar. O fogo está aceso. Deus está contigo nessa ilha. A mão de Deus está sobre você. O veneno não vai prosperar. A mão de Deus está sobre a sua família. O veneno não vai prosperar. Uribicou levi reci, ute de colabara colemi. Ó Deus Todo-Poderoso, eu venho, Deus, mais uma vez como profeta em tuas mãos nesta noite, com uma palavra profética e revelada do seu coração para esta igreja. Ó Deus Todo-Poderoso, o fogo está aceso aqui. Eu vejo a sua glória dentro deste lugar. Eu vejo a sua mão estendida sobre este lugar. Eu vejo o Senhor operando. Eu vejo o Senhor trabalhando. É o fogo que está aceso. É o fogo que está aceso. Urimim, Jocó, Levi, Reci. Ó Deus, visita a vida dos teus filhos em todos os sentidos e abençoa, Deus, poderosamente. Deus Todo-Poderoso, abençoe as famílias, abençoe os filhos, cada lar que está aqui nesta noite, parentes que estão distantes, alcança com seu poder para fazer uma grande obra, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Pode ficar de pé em nome de Jesus. Você foi abençoado? Nós estamos buscando gravetos às madrugadas. Estamos numa campanha de 30 dias. Daqui a pouco, 0 hora, começa. Nós vamos até às 6 da manhã. Estamos nessa campanha e Deus já tem feito muitas coisas. Começamos no dia 2 de dezembro. Vamos até o dia 31. Você é convidado a estar conosco. Escolha um horário, um período de 1 hora. De meia-noite.